Hoje à noite, nós vamos falar aqui a respeito da volta de Jesus Cristo, sobre escatologia. Quantos podem dizer um amém? Amém. Diga nem que seja pela fé, porque eu sei que esse assunto é um tanto quanto complexo e algumas pessoas, inclusive, se assustam por causa dele, né? Então, é um assunto que assusta algumas pessoas, porque existem muitas vertentes, muitas nuances, várias escolas de pensamento que fazem abordagens diferentes a respeito de textos das Escrituras, e ainda mais hoje, com o advento da internet, a gente sabe como é que é, né? O tanto de pregador de internet que existe por aí, e cada um diz aquilo que quer, e que não existe qualquer tipo de regulamentação, as pessoas que ouvem ficam realmente confusas. Então, eu sei que é um assunto que acaba assustando um pouco os cristãos. O pessoal tem uma certa aversão ao assunto de escatologia. Então, o que eu vou fazer hoje à noite aqui é trazer uma espécie de degustação. Sabe quando você vai para um supermercado, para um shopping, um lugar público, onde aquelas promotoras ficam apresentando para você um gosto, um pequeno gosto, uma prova de um determinado produto, que é uma espécie de degustação de um café, de um biscoito, uma bolacha, seja lá o que for? Hoje à noite a gente vai ter aqui uma degustação. Vai ser uma degustação glorificada, porque eu não vou deixar a coisa muito superficial, mas eu tenho certeza que vai inspirar você a se interessar pelo estudo de escatologia. E quando a gente fala de qualquer assunto bíblico de uma forma um pouco mais didática, a gente sempre procura usar termos que possam servir de referência para classificar as coisas que são tratadas. Isso também é uma coisa que algumas pessoas não conseguem entender o porquê. Algumas pessoas vão dizer, mas essa metodologia é uma coisa muito humana, usar termos, métodos, a própria teologia em si é uma coisa repulsiva ao verdadeiro cristianismo, e isso não é bem verdade. Existiu um homem, um evangelista bem conhecido, chamado T.L. Osborne, Tommy Lee Osborne. Ele ministrou durante muitos anos com a sua esposa, inclusive é o primeiro casal a viajar para fazer missões transculturais. E eu sempre segui muito as coisas de T.L. Osborne, e ele disse uma coisa uma vez que eu guardei comigo. Ele disse, eu sei que os homens usam métodos, mas Deus usa os homens. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a sua família. Então, os homens podem até usar métodos, e às vezes, em determinados estudos, é preciso fazer isso, mas, irmãos, a despeito de métodos que nós possamos usar, Deus continua usando os homens mesmo assim. Amém? Então, é o seguinte, quando se fala de teologia, eu sei que pode ser uma palavra que assuste a muita gente, mas de forma bem simples, teologia é estudar sobre Deus, né? A palavra teologia é isso, é o estudo sobre Deus. Na teologia, ou em qualquer curso básico bíblico que você possa ter feito em sua vida, qualquer curso desses que tem por aí de 1 ano, 2 anos, quando você vai estudar sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, você tem que passar por 10 disciplinas básicas. São fundamentais para aquilo que constitui o cristianismo. E essas 10 doutrinas são as seguintes. É a doutrina sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a Bíblia, sobre a igreja e sobre os últimos dias. Cada uma destas palavrinhas que são estudadas em cursos como estes, dependendo do curso que se faça, você vai ter um termo assim mais técnico que às vezes o pessoal já ouviu, mas não sabe o que significa. Por exemplo, teologia é uma palavra grega formada por 2 palavras gregas, theos e logos, ou logia, que é uma expressão racional de uma determinada crença, é um estudo, é um determinado conhecimento. Isso é logia ou logos, e theos é Deus. Então, é o estudo sobre Deus, ou a expressão racional, a defesa racional sobre o seu conhecimento ou suas convicções pessoais sobre Deus. Cristologia é o estudo sobre Cristo. Paracletologia é o estudo sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, porque paracleto é a palavra grega que é usada para se referir à pessoa do Espírito Santo. Angelologia é o estudo sobre os anjos, aí se inclui também o reino das trevas. Jesus chegou a falar sobre Satanás e os seus anjos. A Bíblia também fala sobre o homem em muitos lugares. O estudo sobre o homem, a sua criação inicial, a sua queda, o seu estado atual, a necessidade de uma recriação é chamada de antropologia. Inclusive, existe um lado secular do estudo da pessoa humana, que é chamado também de antropologia. Existe a martiologia, porque a Marte é a palavra grega para pecado. Então, a martiologia é o estudo sobre o pecado. Soteriologia é o estudo da salvação.
Bibliologia é o estudo da formação da Bíblia. Existe um lado histórico, mas tem também a crítica textual, a exegese, a hermenêutica, a homilética, a interpretação do texto e a compilação dos textos em si, né? A parte material, a parte física, a filologia, não é filosofia, filologia, é uma coisa relacionada com linguística. E depois vem a eclesiologia, que fala de administração da igreja, fala da história da igreja, talvez missiologia se encaixe dentro de eclesiologia, e finalmente nós temos a escatologia. Então veja que dos 10 pontos que se estuda em teologia, mesmo num curso básico de 2 anos, mesmo que não seja um bacharelado em teologia, mesmo num curso básico, é preciso, se você está estudando o cristianismo, é preciso que você passe por estes 10 pontos. Escatologia não é um corpo estranho à igreja, ou pelo menos não deveria ser. Não é uma coisa além daquilo que se deve falar dentro de uma reunião cristã. Quantos estão entendendo? A palavra escatologia é uma palavra grega, como todos os termos técnicos que nós temos no mundo acadêmico. É uma palavra grega formada por 2 palavras gregas. Logia, logos, de estudo, conhecimento, expressão racional, e scatos, que significa fim. Que no mundo secular tem outro significado, escatologia, mas no mundo cristão tratamos a escatologia como o estudo daquilo que vem do fim, ou estudo das últimas coisas. É o estudo dos últimos dias. Quantos estão entendendo? Por que é importante, Natan, estudar sobre o fim, né? Se eu nem sei se eu vou viver até lá, será que eu não devo me preocupar apenas com o meu presente, apenas com o hoje? Para que eu vou me preocupar com o amanhã? Gente, toda a nossa vida é pautada na importância do nosso destino. Toda. Tudo que a gente vive. Se você parar para pensar, inclusive, se você for fazer uma viagem de uma determinada cidade para outra, né, dando aqui um exemplo, uma parábola, uma analogia de uma coisa natural para explicar uma verdade espiritual, se você for fazer uma viagem, você pega qualquer aplicativo desses, de dispositivo móvel, e você coloca lá no aplicativo de planejamento de rota, né? Você quer ir para Fortaleza. A primeira coisa que você tem que fazer num aplicativo como esse é dar a informação de onde você quer chegar. É ou não é? Você abre o aplicativo e ele pergunta, qual o destino? Aí você coloca, Fortaleza. Então, sabendo para onde você quer ir, sabendo do destino que você quer chegar, ele traça a rota até o ponto onde você se encontra. Se você, por exemplo, fosse me visitar em Fortaleza, eu estou em Fortaleza com os meus parentes, você vai para lá, não conhece a cidade, sabe que eu estou na cidade e me liga para que eu te oriente a chegar até onde eu estou. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, onde é que você está? Porque eu tenho que levar você do lugar onde você está até o destino onde você quer chegar, o seu fim, o seu objetivo, que no caso sou eu. Se você disser para mim, eu não sei onde eu estou, eu vou ter que dizer para você, eu não sei como te ajudar. É verdade ou não? O que significa isso? Gente, só existem 2 destinos para a humanidade, a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. Se a gente se preocupa com a coisa mais importante da existência humana, que é a nossa eternidade, a gente tem que parar para pensar sobre as coisas do fim. Muito obrigado pelo entusiasmo. A gente tem que falar sobre isso. Falar sobre a morte, falar sobre a ressurreição, falar sobre o juízo final, sobre a volta de Cristo, a eternidade com Deus ou a danação eterna. Então, é importante falar sobre o futuro, é importante falar sobre os últimos dias, falar sobre escatologia. Afinal de contas, o futuro molda o que a gente vive hoje. É o futuro que molda o nosso presente. Quantas pessoas, por exemplo, no mundo secular, não se preocupam com o seu pezinho de meia, né? Com a sua futura aposentadoria? Quantas pessoas não estão planejando o seu futuro porque estão preocupadas, porque é importante, eu preciso pensar nisso agora? Então, por causa daquilo que querem alcançar amanhã, as pessoas vivem de uma determinada forma hoje. Da mesma forma, gente, da mesma forma. A escatologia é tão importante quanto, se não mais, porque estamos falando de valores eternos e de valores espirituais. Quantos concordam comigo? Pensar que estudar sobre escatologia é perda de tempo, é falta de sabedoria. Porque, pasme você, é um dos assuntos mais falados na Bíblia. Falando em termos de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros considerados sagrados pelos cristãos, nós temos 40%, de 37% a 40% do assunto de toda a Bíblia é escatologia. Vocês podem dizer, uau!
Mesmo que seja forçado, mas está valendo. De 37% a 40%, do conteúdo de toda a Bíblia é escatologia. Se a gente for falar, por exemplo, de Novo Testamento, né, que é a aliança vigente, se a gente for falar de Novo Testamento, Mateus a Apocalipse, só 3 livros, eu disse 3 livros, não falam sobre a volta de Jesus Cristo. Quantos livros, gente? 3. É pouco ou não é? É pouco demais. E quer saber quais são os livros? Filemon, 2 João e 3 João. Livros fininhos, de um capítulo só. Não é porque não fosse por tempo, porque não deu tempo para falar. Não deu tempo para tocar no assunto. Para você ver como escatologia é um assunto recorrente. E naquilo que é conhecido como os princípios elementares da doutrina de Cristo, que aparece lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, escatologia é o único assunto que é mencionado 2 vezes. Eu queria que você abrisse lá, por gentileza. Você vai conferir com os seus olhos que a terra há de comer. Se Jesus não voltar antes, né, gente? Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Todo mundo achou? Tá, vou ler sozinho mesmo. Diz assim, Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Outras versões diriam rudimentares. Fala de rudimento, de base, fundamento. A minha versão fala princípio elementar. Ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, falando aí de maturidade, de perfeição. Não lançando de novo a base, o fundamento do arrependimento de obras mortas, um princípio elementar. A importância da fé em Deus, outro princípio elementar. O ensino de batismos no plural, porque há batismo no corpo de Cristo, há batismo no Espírito Santo e há batismo nas águas. Mas ele fala, o ensino de batismos é um princípio elementar. Ele diz, não vamos ensinar de novo sobre o princípio elementar da imposição de mãos. Ele fala da ressurreição, é um princípio elementar, e ele fala também do juízo eterno. Ou seja, se nós fôssemos enumerar, para ficar mais didático, nós temos aqui 6 pontos, 6, que ele chama de princípio elementar da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, lançando de novo. Aí ele cita quais são os que ele chamou de princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas é um princípio elementar. Fé em Deus é um princípio elementar. O ensino de batismos é um princípio elementar. Imposição de mãos é um princípio elementar. Mas veja que, do nicho da escatologia, que também ele chama de princípio elementar, ele apresenta 2 pontos. Ele fala ressurreição dos mortos, que todo mundo sabe que é uma coisa que há de acontecer no último dia, usando o palavreado de Jesus Cristo, né? E juízo eterno, que também está relacionado ao que vem depois da ressurreição. Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não há dúvida de que juízo eterno e ressurreição dos mortos fazem parte do escopo, da abrangência do assunto de escatologia. Quantos concordam comigo? Amém. O que eu disse quando eu vim para Hebreus capítulo 6 foi o seguinte, gente, dos princípios elementares da doutrina de Cristo, dos princípios, no plural, apenas escatologia é mencionado 2 vezes. Isso me mostra que escatologia deve ser um assunto, para falar bonito, deveras importante. É um assunto que talvez não tenha tido a atenção merecida nos círculos cristãos. Talvez não se tenha falado tanto de escatologia como o assunto merece. Porque é um princípio elementar. De todos os livros do Novo Testamento, apenas 3 deles, os mais fininhos, não falam sobre a volta de Jesus. 40% da Bíblia toda é escatologia. Então, o que é que a gente está pregando? Sobre o que é que a gente está falando? Afinal de contas, em que tempo nós estamos vivendo? Porque, curiosamente, nós estamos nos últimos dias. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Nós estamos nos últimos dias. Isso não é
simplesmente uma declaração clichê, não é um recurso de oratória de pregador pentecostal, não, tá? Você deve lembrar que há muito tempo atrás, quando os discípulos receberam de Jesus aquela recomendação de que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, quantos lembram disso? Jesus morreu na Páscoa, passou 3 dias sepultado, no 3º dia ele ressuscita. A Bíblia diz que ele fica 40 dias aparecendo intermitentemente, aparece e desaparece, aparece e desaparece. 40 dias falando com os discípulos sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. Num dia, à vista de muitos deles, ele foi elevado às alturas. A Bíblia diz que eles olhavam para Jesus subir até que ele foi encoberto das nuvens, quando os anjos disseram para eles: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos nos céus? Este Jesus a quem vistes subir, há de vir da mesma forma que ele foi. Daquele dia em diante, a Bíblia diz que eles voltaram para o cenáculo e ficaram orando. Eram mais ou menos uns 120 irmãos, reunidos no mesmo lugar, orando por uma semana, porque foi só uma semana, que eles esperaram até que viesse o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles ouviram um som, como de um vento impetuoso, e viram línguas como de fogo sobre cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. A Bíblia diz que foi um negócio assim tão assustador, que aquele barulho chegou aos ouvidos dos vizinhos, que correram para aquele lugar. E quando viram que eles estavam falando em línguas estranhas, assustados diziam que eles estavam embriagados. Alguns entendiam o que era dito, porque existe também uma característica do falar em línguas que traz revelações para pessoas que falam outros idiomas. Não é o único aspecto do falar em línguas, porque há pessoas que não entendem bem o que significa o falar em línguas e tentam dar uma explicação racional para um dom sobrenatural. Mas, nessa dúvida do que se tratava, do que acontecia, Pedro para de falar em línguas e se dirige à comunidade numa língua conhecida deles e disse: varões galileus, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que acontece aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Porque ele disse: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Ele cita o profeta Joel para justificar o falar em línguas. E ele disse: o que acontece aqui é o que foi dito por Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado, o meu Espírito seria colocado em toda a carne, os filhos, as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos iriam sonhar, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, nos últimos dias, e profetizarão. E ele cita também, isso é Pedro falando lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 17, quando chega no versículo 19, ele diz, citando Joel: mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor nestes dias será salvo. Todo mundo lembra da parte que fala do sol ficando preto, da lua ficando encarnada como sangue. Todo mundo lembra dos poderes dos céus sendo abalados, ou como diria Apocalipse 6,12, das estrelas caindo pela terra, dos montes sendo movidos do lugar, dos grandes terremotos, dos cataclismas mundiais. Todo mundo lembra dessa parte, que estão aqui no versículo 17, 20, 21, etc. Mas o pessoal esquece que tudo isso aqui faz parte de um bloco semântico só. É uma ideia só, é uma profecia só, é uma ideia sendo desenvolvida. O que Pedro disse logo no começo para explicar o falar em línguas foi: isso deveria acontecer. O que disse Joel? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Ora, se quando os discípulos em Jerusalém falaram em línguas foi a primeira vez na história da igreja que alguém falou em línguas, eu sei que existem textos no Antigo Testamento, aliás, um texto no Antigo Testamento que fala de 2 homens que falaram em outras línguas, mas foi um acontecimento pontual, não era recorrente, até porque as pessoas não recebiam o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e as equipava para desempenhar uma determinada tarefa, mas as pessoas não recebiam, elas não eram cheias,
principalmente nos termos do Novo Testamento, com a possibilidade de falar em línguas. Mas, em Atos 2:4, quando os discípulos falaram em línguas, quando eles receberam o Espírito Santo, porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, irmãos, aquela foi a primeira vez na história da humanidade que alguém recebeu o Espírito e, por causa disso, falou em outras línguas. Se essa foi a primeira vez que alguém falou em línguas na Nova Aliança, e Pedro disse que o falar em línguas era uma das características dos últimos dias, porque isto só aconteceria, segundo Joel, nos últimos dias. Então, aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Amém, gente? Amém. No dia que a igreja foi cheia do Espírito Santo, foi o primeiro dia dos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Tecnicamente falando, nós estamos nos últimos dias. Eu sei que as pessoas associam a ideia dos últimos dias, mas ao finalzinho da declaração de Pedro, quando fala do sol ficando negro, da lua ficando encarnada como sangue, né? Fogo, sangue, fumo e assim por diante. Mas o falar em línguas, profecia, as manifestações do Espírito são características dos últimos dias. Amém, gente? Estamos vivendo os últimos dias. Os estudiosos concordam entre si que nós temos mais ou menos 2000 anos de Adão até Abraão. Se fosse para a gente fazer um estudo mais preciso, seria mais ou menos aí, eu não me lembro agora a conta, parece que são 2008 anos, ou é 2048, eu não me lembro agora. Mas não é 2000 exatamente, é 2000 e uns quebrados. Os estudiosos acreditam que isto talvez seja uma figura, porque Deus disse logo no princípio, e nós sabemos que Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. E Deus disse no princípio ao homem, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. E a Bíblia testemunha em diversos lugares, inclusive no Novo Testamento, na Epístola de Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Há quem diga que esta declaração de Gênesis, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás, seja uma declaração profética do tempo de vida humana na Terra. Lá em Atos capítulo 17, quando Paulo falava no Areópago para os filósofos epicureus e estoicos de Atenas, que era a capital cultural do mundo antigo, ele disse: Deus ele fez toda a raça humana a partir de um só homem para habitarem sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos e os limites da sua habitação. Ou seja, o homem parece ter tido um limite pré-determinado por Deus para viver na terra. Um tempo limite. E parece que sejam 6.000 anos. Ou seja, 6 anos, 6 dias trabalharás, 6 dias de milênios, e no 7º dia, que seria o último milênio, o homem teria então o descanso, que será o reino milenar de Jesus Cristo. De Adão a Abraão seriam 2000 anos, de Abraão até Jesus Cristo, mais 2000 anos. Veja, não é até o nascimento de Jesus, é até a morte de Jesus, porque é a figura profética que importa, era aquilo que era profetizado na lei, a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Da ressurreição ou da morte de Cristo até o final do período da igreja, serão mais 2000 anos. Se esse cálculo estiver certo, levando em conta que Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo, significaria que nós teríamos até o ano 2033, para o final do período de 6.000 anos na Terra, para que então começasse o reino milenar de Cristo. Ou seja, até 2033, se isso for digno de confiança, significa que tudo o que tem que acontecer, acontecerá. Finalmente, então, o anticristo surgirá na terra, a igreja, claro, teria sido já arrebatada, depois nós voltaremos com Jesus, Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca, e ele instaurará o seu reino em Jerusalém, a partir do qual ele vai reinar durante 1000 anos por toda a terra. De Adão a Abraão, 2000, de Abraão até Jesus, mais 2000, e de Cristo até o fim desse período, até a sua volta, mais 2000 anos. Eu vou abrir um pequeno parênteses para aqueles que estudam sobre escatologia, se é que tem alguém aqui que faça isso, mas para os mais curiosos, se você for fazer a conta na ponta do lápis sobre a questão da datação ou da cronologia bíblica de Adão a Abraão, como eu disse, você vai ver que não são 2000 exatos. Tem um quebrado aí, tem uma sobra, né,
2008, 2048, é uma coisinha assim. Mas existe uma explicação, inclusive, quando se fala sobre cronologia bíblica, do porquê esse tempo que sobra em cada contagem. Porque Deus, ele tem o seu tempo e existe o tempo humano. Existe a cronologia histórica, mas existe aquilo que poderíamos chamar de cronologia profética. Então, ao tempo de Deus, né? Existe uma forma de Deus calcular e computar o tempo diferente da do homem. E esse gargalo que sobra em cada término de 500 anos, quando a pessoa está estudando cronologia, ela vai reparar que existe um gargalo, uma sobra. Isso aí é uma forma de Deus recuperar o tempo perdido do seu povo por estar em desobediência à sua vontade. É mais ou menos assim. Suponha que Deus tem um plano para você. Não, vamos colocar coisas naturais. Falar de coisas espirituais pode ser mais confuso. Vamos dizer que a gente vai assistir um filme. Esse filme tem uma duração de 1h30. Tá bom? 1h30. Você vai assistir o filme, você dá o play, começa a assistir, mas por alguma razão você tem que parar depois de 30 minutos corridos. Você dá o pause. Aí você gasta mais 30 minutos fazendo aquela coisa lá. Depois você volta para assistir o filme e você dá o play novamente. Quanto tempo tem o filme? 1h30. Mas quanto tempo transcorreu até que você visse o filme de 1h30? 2 horas. Porque você deu um pause que durou 30 minutos. Esse pause, que é um tempo a mais no tempo do filme, é o que Deus tem que esperar quando o seu povo está desobediente à sua vontade. É como se fosse uma suspensão do plano de Deus. Então você vai encontrar um gargalo na contagem entre os 2000 anos, na verdade de 500 em 500, mas isso é só para aqueles que, porventura, se aventurarem no estudo da cronologia, tá? Isso não interessa. Apaga. O que importa é o seguinte, irmãos, é bem provável que nós estejamos, de fato, bem pertinho do fim de todas as coisas. Se a gente fosse fazer aqui uma exposição analisando a situação geopolítica, né, de Israel, do mundo, se a gente fosse falar sobre o que está acontecendo entre as nações, a comunidade europeia, o Brexit, o que está acontecendo com a Rússia, Donald Trump, reconhecendo, não determinando que seja, mas apenas reconhecendo que Jerusalém é a eterna capital do povo judeu, de Israel, e essa reviravolta, se a gente fosse parar para pensar, gente, a gente tem que admitir que não tem como, inclusive, como é que eu posso me esquecer de falar disso? O reavivamento islâmico, o surgimento do Estado Islâmico, a autoproclamação de Abu Bakr al-Baghdadi como califa dos muçulmanos, sem dizer que o Alcorão, o livro sagrado dos islâmicos, dos muçulmanos, exige a morte e a decapitação de todo aquele que diz que Deus é pai de Jesus Cristo. Se a gente fosse juntar tudo isso num lugar só e fosse fazer as contas, a gente tem que admitir que não pode haver muito tempo até que o anticristo surja e faça tudo aquilo que já foi previsto para ser feito. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Há muitos textos importantes que apontam para isso, que mostram a importância do estudo sobre o tema, mas a gente muitas vezes não percebe. Um texto bem popular, que é comumente mencionado na igreja, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Lá, Paulo diz o seguinte: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo muito usado para se falar sobre a constituição humana, o gênero humano, porque fala sobre a nossa natureza tríplice. É daqui que a gente aprende, mais didaticamente, que o homem é um espírito, tem uma alma e habita dentro de um corpo. Veja que Paulo disse que o Deus da paz vos santifique em tudo, e ele mostra o que é tudo no gênero humano. Espírito, alma e corpo formam o todo do ser humano. Espírito, alma e corpo. É apresentado nessa ordem porque, obviamente, o espírito deve ter a primazia, porque Deus é espírito. Se fomos feitos uma duplicata em espécie da categoria de Deus, a sua imagem e semelhança, então, forçosamente, temos que ser seres espirituais. Então, o espírito é citado primeiro porque é uma ordem de importância. Mas o que é interessante é que esse texto ele não só fala sobre a constituição humana,
espírito, alma e corpo, mas ele mostra o porquê da importância de conservar as três partes íntegras e irrepreensíveis. Por quê? Porque há uma meta, há um objetivo, existe uma finalidade. Eu não estou esmurrando, dando socos no ar, eu não estou correndo em vão, eu não estou fazendo por fazer. Ele diz, nós temos que fazer isso para a vinda de Jesus Cristo. Então, falar sobre a vinda de Cristo, inclusive, me motiva a viver uma vida santa, mais consagrada. É por isso que quando nós pecamos, ficamos tão tristes, ou pelo menos deveríamos ficar, tristes, decepcionados, frustrados, mas não baixamos a cabeça, não chutamos o pau da barraca. Nós sabemos que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo, que derramou o seu sangue por nós. Confessamos o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda injustiça. E dali a gente levanta a cabeça e se lembra, Jesus está voltando. Então, aí a gente se esforça a viver uma vida santa por causa, como disse o versículo, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Amém. Tem outro texto que é relativamente popular, que é comumente usado para se falar sobre a importância de uma doutrina saudável. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 19, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. É um versículo bem popular, bem usado, e é útil. E ele continua dizendo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão ou farão com que a impiedade seja ainda maior. Além disso, ele diz, a linguagem deles, presta bem atenção, corrói como câncer. Vocês podem repetir essa frase comigo? Corrói como câncer. Só para decorar? Corrói. É forte ou não é? Forte demais. Ele disse que a linguagem dos tais, que são aqueles que não manejam bem a palavra da verdade, estes têm uma linguagem que ele chama de profana e inútil. Mas ele não está falando sobre palavras de baixo calão. Ele não está falando sobre palavrões ou xingamentos. Ele está falando sobre dissertações, sobre pregações, argumentos que, segundo ele, corrói como câncer. A gente vai saber que é disso que ele está falando, porque logo na sequência ele explica. Ele diz que os tais, que têm falatórios inúteis e profanos, cuja linguagem corrói como câncer, estão aqueles que, como no caso Himeneu e Fileto, se desviaram da verdade, asseverando, falando enfaticamente, asseverando que a ressurreição já aconteceu. Espera aí, ressurreição não é um dos pontos que está envolvido no assunto da escatologia? Afinal de contas, ressurreição não é um tema escatológico? Não faz parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo? Paulo está dizendo que falar que a ressurreição já aconteceu, ou vamos colocar assim, ensinar errado sobre escatologia, ensinar de forma deturpada, é produzir uma vida ruim. Porque esse tipo de pregação é uma linguagem que corrói, como câncer. Paulo não está dizendo que xingamentos, palavrões, palavras de baixo calão corroem como câncer. Não, quando ele chama de falatórios inúteis e profanos, ele está falando sobre pregações que fogem ao que ele mesmo chamaria de sã doutrina. Paulo usa essa expressão, sã doutrina, em 2 Timóteo 4,3, em Tito, capítulo 2, versículo 1. Nos dois lugares, ele usa a expressão sã doutrina. Vocês já devem ter ouvido isso. Ora, se Paulo gostava de se referir à doutrina de Cristo como sã, saudável, não é de admirar que quando ele vai falar de doutrinas divergentes, que se opõem à doutrina de Cristo, ele as chame de profanas, inúteis ou linguagem que corrói como câncer. Se uma é saudável, a outra tem que ser doentia. Se uma é sã, a outra tem que corroer como câncer. Quantos estão entendendo? Amém. A palavra profano, ou profanação, é uma palavra técnica para se falar daquilo que é contrário ao que é santo. Quando se profana alguma coisa, só se profana ou se deturpa aquilo que é sagrado. Quando Paulo usa aqui
linguagem, falatório, inútil e profano, quando ele diz isso, é porque ele está falando que pregar sobre a ressurreição dos mortos de uma forma que não se baseie corretamente nos ensinos da Bíblia, ou falar sobre escatologia de uma forma irresponsável, é profanar a verdade do Evangelho. Agora você vê a importância que Paulo dá à pregação correta sobre a ressurreição, o arrebatamento, a escatologia. A importância que Paulo dá a uma pregação correta, para ele falar dessa forma. E o que dizer de igrejas onde nem sequer pregações como estas são feitas? Onde as pessoas nem sequer têm a chance de ouvir um pouco que seja a respeito do assunto. Como eu disse para vocês, irmãos, a importância de hoje é mostrar a relevância do assunto. E aparece frequentemente nos textos do Novo Testamento e a gente não observa. No versículo 18, ainda em 2 Timóteo capítulo 2, quando Paulo diz que eles se desviaram da verdade por dizerem que a ressurreição já aconteceu, eles estão pervertendo a fé. São pregações que pervertem a fé. Sim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas dependendo daquilo que se ouve, em vez de vir fé, vem perversão doutrinária. E ele diz mais, estão pervertendo a fé alguns, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Ora, se o assunto doutrinário deturpado é a ressurreição dos mortos, Paulo está dizendo que o firme fundamento doutrinário da ressurreição, o firme fundamento de Deus sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição, permanece firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e, a partes da iniquidade, da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Agora, a título de curiosidade, não é interessante que, numa determinada região daquela época, pessoas diziam que a ressurreição já tinha acontecido, quando em outros lugares, simultaneamente, concomitantemente, outras pessoas estavam falando em outras regiões que a ressurreição não existia? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, Paulo nos revela isso. Ele diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O capítulo 15 de 1 Coríntios é uma dissertação de Paulo provando a ressurreição dos mortos, explicando a doutrina da ressurreição, tratando sobre a questão da ressurreição. E qual era o problema na cidade de Corinto? Se pregava que não existia ressurreição de mortos. Eles interpretavam aquilo como uma coisa diferente, mas não como se entende ressurreição dos mortos, que é o retorno da vida da carne, a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo. Então Paulo disse, é engraçado, se todo mundo prega que Cristo ressuscitou, como é que vocês estão falando que não existe ressurreição dos mortos? Porque se não existe ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a gente está pregando em vão. E somos falsas testemunhas de Deus, que estamos asseverando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, na verdade, ele não ressuscitou. Se é que a ressurreição não existe. Isso é Paulo lá em 1 Coríntios, não sou eu não, viu, gente? Isso é Paulo falando. Eu sei que a gente é parecido. Mas o que é que isso nos mostra? Olha só. O extremo doutrinário, enquanto uns diziam, não existe ressurreição, outros diziam, não existe, até já aconteceu, inclusive. O que é que eu quero mostrar com isso? Extremos doutrinários sobre um mesmo assunto é mais do que possível, é fato histórico. Obrigado pelo entusiasmo. O que é que isso nos mostra? Irmãos, a gente tem que falar sobre esse assunto. A gente tem que estudar sobre escatologia. Afinal de contas, o que é que a gente quer fazendo aqui, na Terra? Qual é o objetivo da vida? Ganhar muito dinheiro, ficar rico, ter uma casa em Miami, outra em Paracuru. Lá em 1 Coríntios 15, 19, lembra? O capítulo 15 é o capítulo da ressurreição, né? Eu acabei de mencionar. No versículo 19, Paulo faz uma pergunta. Ele diz assim, aliás, é uma afirmação, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Alguém suspeita por quê? Por que os crentes seriam os mais infelizes de todos os homens, se
a nossa esperança em Cristo se limita a ter uma casa boa nessa vida, a ter um futuro bom nessa vida, a ter muito dinheiro nessa vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, ao que a gente espera ganhar de Cristo nessa vida, por que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens? Porque nós, diferentemente dos demais, abrimos mão de valores mundanos por causa do nosso amor a Cristo. Abrimos mão de carreiras, de sonhos, de perspectivas. A nossa ordem de valores é totalmente diferente. Nossa ordem de prioridades, as coisas que realmente nos preocupam, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, as pessoas com quem casamos, o que a gente faz gira em torno disso. Se a esperança que a gente tem em Cristo é só para cá, lascou-se. É frustrante, é ridículo. Eu sou cearense, viu, gente? Eu não sei se lascou-se aqui é uma palavra feia, lá no Ceará não é não. Então, irmãos, é como Paulo diz, somos os mais infelizes. Quem é que vive assim? Quem é que faz isso que a gente faz? Quem é que faz escolhas e decisões, às vezes impulsos naturais, que seriam chamados de pecado, mas são desejos que parece que nós nascemos com eles. Pessoas que têm impulsos carnais, desejos sexuais, que devem reprimir, se abster deles, não vivem o que a carne pede para fazer por causa de Cristo. É como Paulo diz, seríamos os mais infelizes. As escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, a vida que a gente vive. Se fosse uma vida que a gente vivesse para ter coisas boas somente aqui, não vale a pena. Não vale a pena. Isso nos mostra, irmãos, que existe uma razão maior. Uma esperança e uma expectativa que vai além, muito além dessa vida. Como é que você vai me dizer que não se pode ou não se deve falar sobre isso na igreja? Como é que você vai me dizer que é um tipo de pregação que a igreja não pode ouvir? É justamente a força motriz do cristianismo por excelência. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Para falar a verdade, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, eu queria que você abrisse comigo lá, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10, ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos nem sequer necessidade de acrescentar coisa alguma, todo mundo sabe. Eles, mesmos no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para... Olha só, vos convertestes, eu sei que Paulo está falando aqui com os irmãos de Tessalônica, mas essa verdade serve para qualquer crente de qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele diz, vocês se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que inclusive nos livra da ira vindoura. Peraí. O que foi que ele disse? Ele disse, a gente se converteu para duas coisas, né? Crente não serve para mais nada. É como diz um pregador conhecido meu lá de Belo Horizonte, depois que você recebe Jesus, você foi estragado. Você foi estragado por resto das coisas. Estragou, não presta mais para nada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, nos convertemos para servir a Deus. Quem se converteu para servir a Deus? Amém. Se não foi para isso que você se converteu, por favor... Não se entristeça, ainda dá tempo, vá embora, vire macumbeiro, faça outra coisa. Mas aqueles que são cristãos, que receberam a Cristo, se converteram para servir a Deus e para aguardar dos céus o seu Filho, Jesus. Você já parou para pensar que você se converteu para esperar Jesus? Hein? Trocando em miúdo? Foi isso que Paulo disse. A gente se converteu, foi para isso, meu irmão. A gente se converteu para servir a Deus e para esperar Jesus. Não existe outra razão pela qual a gente viva. Não existe outra razão pela qual a gente crê. Nos convertemos para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. De fato,
Lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 23, Paulo diz assim: não somente a criação, mas também nós, que temos os primeiros frutos, os primeiros resultados, as primícias do Espírito Santo em nossa vida, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando, que é um sinônimo para esperando. Aguardando a adoção de filhos, que significa a redenção do nosso corpo, como ele vai dizer aí, ele fala a saber, em algumas versões, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 24, porque na esperança é que nós fomos salvos. Esperança de quê? Esperança de que um dia o nosso corpo vai ser transformado. O nosso corpo há de ser redimido. Vamos ter um corpo glorificado, um corpo diferente. Essa humilhação que a gente vive aqui nessa terra, porque nós temos hoje um corpo de humilhação, né? Nós temos um tesouro em vasos de barro. É um corpo de humilhação, porque a grandiosidade do que Deus nos deu é tão assustadora que a gente só pode dizer que a realidade da vida atual é humilhante. É por isso que Paulo chama corpo de humilhação. Mas ele fala que nós temos uma esperança, que é justamente a redenção desse nosso corpo. Aí ele faz uma declaraçãozinha interessante. Ele diz, versículo 25, não, ainda no 24. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Por quê? Porque se alguém vê, a pessoa já tem aquilo consigo no presente. Eu não posso esperar o que eu tenho. Eu não posso esperar o que eu vejo. Quando ele diz esperança que se vê não é esperança, é porque ele está falando que só se pode esperar por uma coisa que ainda não chegou, não se manifestou, não está presente, não é visível. Porque esperança que se vê não é esperança. Aí ele explica, pois o que alguém vê, como é que pode esperar? Versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, ou seja, porque ainda não é visível, não se manifestou, porque não chegou ainda, se esperamos o que não vemos, com paciência nós o aguardamos. Ele está falando, irmãos, sobre o dia da transformação do nosso corpo, que vai acontecer exatamente na volta do Senhor Jesus. Amém. Em outras palavras, estamos esperando, estamos aguardando, nos convertemos nessa esperança. Ele disse, ora, na esperança nós fomos salvos. É o que nos salva, é a esperança, é a expectativa. Porque se nós já tivéssemos alcançado o objetivo, uma coisa tão superficial, tão simples, não é só isso. Tem muito mais. E este muito mais ainda não está presente, não está visível. É por isso que ele fala sobre ser uma esperança. Não é fé, é esperança. É uma coisa que está lá na frente, lá no futuro. Não vemos ainda, mas com paciência nós aguardamos. Amém, gente? Amém. Outro texto importante que fala sobre a salvação, que só vai se manifestar no último tempo, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7. É um texto até que muita gente não entendeu. Quando se fala sobre a possibilidade da perda da salvação, muita gente não entende. Eu tenho até um livro que é chamado de Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre. É uma pergunta retórica. A resposta óbvia é não. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não compreendem porque não entendem essa passagem que a gente vai ler. Levanta a cabeça, olha aqui para mim. Vamos ler todo mundo junto, olha a covardia. Muita gente não entende essa passagem porque veja que aqui Pedro está falando que a salvação é uma coisa... Presta atenção, olha para cá, vou ler daqui a pouco. A salvação é uma coisa que vai se manifestar no futuro. Ah, você vai me dizer, Natan, não somos salvos? Num certo sentido. Como assim num certo sentido? Hoje, nós somos salvos pela fé. Diga, pela fé. Para quem não entende, fé é a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de uma coisa que se espera, porque ainda não se manifestou e não está presente. É por isso que somos salvos pela fé. Porque se trata de uma coisa que ainda não se manifestou, que ainda não aconteceu. Acabamos de ler Romanos capítulo 8, que diz que é na esperança que nós somos salvos. E esperança que se vê não é esperança. A fé é a convicção de uma coisa que se espera. Ou seja, somos salvos pela fé, mas a salvação ainda não se materializou. A irreversibilidade da salvação, a impossibilidade de perdê-la, só vai acontecer no dia que o nosso corpo for transformado. Até lá, dependendo do tipo de vida que a gente vive, ou do tipo de convicção que a gente tem, ou de rejeição a Cristo, seja como for, a gente pode ter o nome riscado do livro da vida. Jesus diz isso, escrevendo à igreja, lá em Apocalipse, ele diz, João, escreve,
que aquele que vencer, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Certa vez alguém falando comigo disse, eu não creio nesse negócio de perder a salvação. Como é que uma pessoa vai perder o nome do livro da vida? No céu não tem borracha, mas na minha versão diz que tem lápis. E diz, de maneira nenhuma, riscarei. E tem mais. A Bíblia fala que se nós o negarmos, por sua vez, ele nos negará. E há inúmeros textos que falam sobre o tipo de vida que devemos viver para que nós possamos manter aquilo que nos foi dado. Ou seja, para que ninguém tome a nossa, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E 1 Pedro 1 explica muito bem, claro que a gente não está fazendo aqui uma exposição profunda sobre o assunto, mas fica aí a dica. No versículo 3 do capítulo 1 ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Tá, fomos regenerados para quê, gente? É uma esperança viva. É para isso que a gente nasceu de novo. Para esperar. Todo mundo já sabe que ele está falando da volta de Jesus. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível. Ele está falando sobre o dia que vamos receber a nossa herança, que é um corpo igual de Jesus, que não se corrompe, que não se deteriora. Por isso que ele fala que é sem mancha e imarcessível. Não é inacessível, é imarcessível. Que é uma palavra não muito conhecida, mas significa que não murcha, tá? Imarcessível, imuchável. Colocando em português bem dizido. Que não murcha. Reservada nos céus para vós outros, que aqui na terra sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Guardado até quando, hein, meu filho? Guardado para a salvação, preparada para se revelar só no último tempo. Ele disse, nós somos preservados por Deus. Estamos sendo guardados pelo poder de Deus através da nossa fé. Sim, a nossa herança está nos céus, mas enquanto a gente estiver na terra, a gente é guardado para isso. Esta salvação, que só vai se manifestar no último tempo. Amém, gente? É por isso que, em esperança, nós somos salvos. Porque esperança que já se vê, não é esperança. Porque se alguém vê, como é que vai esperar? Mas se não vemos, com paciência, nós aguardamos aquele dia. Amém? Amém? E veja que ele está falando exatamente sobre a volta de Cristo, porque no versículo 6 ele fala, e é nisso, nessa salvação que há de se manifestar no último tempo, é nisso que exultais, embora no presente, enquanto na terra, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação aí no grego é apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé que nós temos hoje, que nos faz aguardar a volta de Cristo, vai se transformar em louvor, glória e honra no apocalipse de Jesus Cristo. Amém, gente? Amém. Filipenses capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim, Filipenses 3, 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino, olha só, o destino desse tipo de gente é a perdição. O Deus deles é o seu próprio umbigo, ou como diz na Bíblia, é o ventre, né? Na nossa linguagem é o seu próprio umbigo. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisa dessa terra. Só se preocupam com coisa terrena. Pois a nossa pátria está onde, gente? Glória! Por que o pessoal está preocupado com Lula, meu Deus? A nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos. Quem aguarda aqui? Amém. De onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, quando vier, fica implícito, quando vier,
transformará o nosso corpo de humilhação, porque é humilhante ter uma herança tão gloriosa como essa que Deus nos deu e viver num corpo como esse, é humilhante. É por isso que ele diz, ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oh, maravilha! Amém, gente? Para começar a terminar, eu não estou terminando, eu estou começando a terminar. Só faltam mais 2 textos que eu quero ler para vocês. Em Colossenses 3:1, ainda que na mesma pegada, tá? A gente acabou de ler Paulo falando sobre aqueles que só pensam em coisas terrenas. E agora ele vai dizer no versículo 1, para quem é crente? Agora é para crente. Ele diz, portanto, Colossenses 3:1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Veja, ele recriminou pessoas que só pensam em coisas terrenas, e agora ele está falando sobre crente que deve pensar nas coisas do alto. Ele diz, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida verdadeira, não essa vida que a gente vive, mas a verdadeira vida está oculta, não manifesta, está oculta juntamente com Cristo, que também está oculto. Cristo não está revelado, ele está escondido em algum lugar lá no terceiro céu. Então, a nossa verdadeira vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Agora, versículo 4 diz, quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, se manifestar, aí, meu irmão, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Talvez esta seja a única passagem que diga que o crente vai se manifestar, que dá alegria, né? Manifesto em glória. Esse é o nosso objetivo, gente. É o sentido da vida cristã. Se manifestar, não com o demônio, mas em glória. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 1, ele diz, 1 João 3:1, vede, irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Mas ele não para aí. Ser chamado de filho já é uma coisa boa. Ser considerado como filho já é legal. Mas ele não para aí. Ele diz, vede o grande amor a ponto de sermos chamados. Mas aí ele continua. E, de fato, somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus de fato aqui? De fato. Não é só consideração não, viu? É de fato. Somos filhos de Deus. E é por esta razão que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Falando de Jesus Cristo. O mundo não conheceu Jesus, por isso ele não nos conhece. Agora veja a conjugação verbal. Ele diz, o mundo não nos conhece no presente. Ele fala, porquanto não o conheceu no passado. Ele está falando sobre Jesus no passado não ter sido conhecido e sobre nós no presente não sermos conhecidos. Ele faz uma associação entre o nosso presente e o passado de Cristo. Por que é importante entender isso? Olha aqui para mim, presta atenção. Por que é importante entender isso? Porque Jesus Cristo hoje, ele não é o que ele era quando estava aqui na terra. Eu sei que tem gente que se confunde com aquele versículo de Hebreus que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, mas tem um contexto para essa declaração e uma explicação própria que não dá para a gente fazer agora, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Amém? Mas eu quero que você entenda que uma era a vida de Jesus enquanto estava na terra, antes de morrer, quando ele tinha as suas limitações, até morrer ele morreu, e aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Ele tinha sono, sede, fome. Quando ele estava no céu, na forma de Deus, ele era Deus. Ele conhecia e sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido dedo, unha, sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha sentido sono, fome, nunca tinha sido tentado. Até morrer ele morreu, e aos homens está ordenado morrer.
Depois que ele encarna e vive como homem, ele morre e ele ressuscita. Mas depois da ressurreição, nós vemos um Jesus diferente. Porque ele aparece e desaparece. Ele sobe. Eu não sei se a gente pode dizer que ele voou. Eu nem sei o que é isso. Ele subiu, atravessando todas as camadas atmosféricas. A troposfera, a estratosfera, a ionosfera, a ozoniosfera, a exosfera, a termosfera. Chegou lá no segundo céu. Passou o terceiro céu, foi para o terceiro céu, onde está o trono de Deus, flexionou os seus joelhos, e hoje, com um corpo de carne e de osso, sem sangue, porque o sangue foi derramado para a nossa redenção, mas num corpo de carne e de osso, ele está lá sentado à direita de Deus nas alturas. Esse Jesus de hoje, a gente não conhece. Temos vislumbres muito superficiais do que seja, como por exemplo, quando João o viu e caiu como morto, porque desmaiou de pavor. Ele disse que os olhos dele eram como fogo, os olhos pareciam brancos como neve, os pés lembravam assim o latão polido, era uma coisa extraordinária, era uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Irmãos, a gente não sabe o que é isso. Esse Jesus de hoje, a gente não conhece. O que ele é hoje não está manifesto, revelado, está oculto em Deus, lá no terceiro céu. Amém? Então, quando nós nos comparamos com Cristo, nós nos comparamos com o que Cristo era. É por isso que aqui em 1 João ele diz, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A vida humana que Jesus teve, segundo João, é igual à vida humana que a gente tem. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Só que ele não para nessa comparação entre o nosso presente e o passado de Cristo. Ele continua. Ele diz assim, versículo 2, amados, agora, por enquanto, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. A gente sabe, olha o que ele diz, a gente sabe que quando ele se manifestar, nós seremos, olha a conjugação verbal, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele disse, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas nós seremos o que ele é. Não somos o que ele é. Nós somos o que ele foi. Mas nós seremos o que ele é. Oh, glória! Essa é a esperança da escatologia. É o que a escatologia coloca no coração do crente. É por isso, não por outra razão, mas é exatamente por isso, que no versículo seguinte ele arremata dizendo, e é por causa disso, que a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Aquilo que vai acontecer um dia, no dia da volta de Cristo, na transformação do nosso corpo, no arrebatamento, ou pela ressurreição, caso a gente morra. Ele diz, a si mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Em outras palavras, irmãos, ministrar sobre escatologia, entender cada vez mais sobre escatologia, nos motiva a viver uma vida cristã no presente, cada vez melhor. Quem tem nele esta esperança? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Vocês podem ficar à vontade, eu vou me embora. Eu não vou ficar feliz, eu vou feliz. Vou com Jesus, amém? Quantos foram abençoados hoje à noite? Coloca a mão assim no peito, eu quero orar por você.